Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Luciene Soares, do blog O Dinheiro é Meu, e hoje eu quero falar sobre dívidas boas. As dívidas boas, elas podem ser a compra de uma casa própria, o financiamento para os estudos, pode ser um financiamento feito para um negócio próprio, né? São dívidas que você vai adquirir e que elas vão te trazer um bom valor, tem um valor aí agregado a essa dívida. Então a gente vai chamar ela de dívida boa. Tem uma dívida que ela não é considerada uma dívida boa. Mas por que ela não é considerada boa? Que é a compra de um automóvel. Porque quando você compra um automóvel, primeira coisa que acontece, em pouco tempo ele cai o valor dele. Então você acaba perdendo dinheiro. Ele vai te trazer tantas outras dívidas que a gente não pode considerar que é uma dívida boa, mas eu vou incluir ela nesse pensamento, porque a gente também não pode negar que o brasileiro ama automóvel e que essa é uma das maneiras que as pessoas usam para adquirir o seu automóvel. Então eu vou incluir ela aqui por conta do valor que eu vou trazer, do conceito que eu vou trazer para essas dívidas, tá bom? Mas assim, vamos pensar que o automóvel não é uma coisa tão boa assim. Mas infelizmente, essa é a maneira que o brasileiro encontrou para adquirir esse bem, fazer um financiamento. Um financiamento é uma dívida, tá? Então vamos lá. O que acontece com essas dívidas? Que a gente tem que tomar muito cuidado. É saber qual é o valor real que está embutido nessa compra, nesse financiamento. Quando você financia uma casa, por exemplo, você não está só fazendo um financiamento, pensando numa parcela que você vai pagar mensal daquela casa. Dependendo da casa que você compra, você tem uma questão que é a reforma da casa, tem a ver com o local que você vai morar. Há locais que o supermercado é muito mais caro, que o transporte é mais difícil, você vai acabar gastando mais. Você tem que pensar em uma série de coisas que vão trazer aí um gasto para sua vida e que eles estão aí agregados a esse investimento que você está fazendo, a esse financiamento bom que você está fazendo. Muitas pessoas acabam perdendo esses bens que elas adquirem através do financiamento, justamente porque elas não tomam consciência de que junto com esse financiamento vem uma série de outras coisas, tá certo? Por exemplo, quando você vai comprar uma casa, você tem que pensar no IPTU que você vai pagar, nos impostos que você vai pagar. Se for um apartamento, quanto vai ser esse condomínio? Tudo isso tem que estar bem consciente para entrar aí dentro das suas contas mensais. E muitas pessoas, elas fazem uma conta assim, muito de cabeça, e aí, gente, o que acontece? O sonho vira um pesadelo. Porque o dinheiro, ele tem um conceito que é, o dinheiro tem que ser respeitado. Respeita o dinheiro, porque o dinheiro, ele não leva desaforo. Então, o financiamento que você fez para realizar um sonho pode não ser mais um sonho. Até mesmo um computador pode ser uma dívida boa, se você for usar esse computador para o seu trabalho, se ele for te trazer realmente aí muitos benefícios, você pode fazer um empréstimo, um parcelamento aí para comprar esse bem. Mas independente do bem que você vai comprar, é muito importante você ter a real noção da possibilidade que você tem de pagar ele, né? Porque o financiamento, no final das contas, ele acaba sendo um atalho. Porque o ideal seria você fazer você guardar o dinheiro por um período anterior à compra e depois você compra, depois que você tem o dinheiro. Esse é o ideal, né? Mas como algumas pessoas não fazem isso e elas partem para esses parcelamentos, a gente tem que ter essa noção do respeito do dinheiro, né? Então, quer dizer, o sonho não tem a ver só com a compra, mas com a possibilidade de você pagar. O meio que você usou para realizar o teu sonho foi o dinheiro. E você precisa respeitar esse dinheiro. E eu achei tão interessante esse conceito do respeito pelo dinheiro, que aí o que eu fiz? Eu fui pesquisar sobre o que significa de verdade a palavra respeito, gente. Olha só, respeitar pode ser ter cuidado, respeitar, não causar prejuízo, cumprir. Olha só o que significa a palavra respeitar. Respeitar é cumprir, cuidar, ter cuidado, não prejudicar,
E o oposto de respeitar é não cumprir, é manchar. Alguém aqui já ouviu falar em nome sujo? Você não respeitou o seu dinheiro. Você não respeitou o dinheiro que você fez uma obrigação ali. E aí sabe o que aconteceu? O dinheiro sujou o teu nome pela falta de respeito que você teve com ele. Eu queria muito falar sobre essa questão do respeito, sabe? E o respeito tem muito a ver com relacionamento. E o dinheiro também é uma forma da gente se relacionar. A gente se relaciona com o dinheiro. E numa relação, seja ela qual for, quando não há respeito mútuo, o que acontece, gente? Não funciona. Primeiro você respeita o dinheiro para ele te respeitar. Porque se você não respeitar, você já deu para perceber. A gente já percebeu que o dinheiro não brinca. Tudo isso que eu tô falando é pra gente refletir um pouco como que a gente tá pensando o dinheiro, como que a gente tá vivendo o dinheiro. Como que a gente tá cuidando das nossas coisas. Olha que interessante. Você faz um empréstimo, entra numa dívida para realizar um sonho, e no final das contas, esse sonho, ele tira a sua paz. Ele tira o seu sono, né? Ele acaba comprometendo vários aspectos da sua vida. A gente precisa fazer essa conscientização de que antes de entrar no empréstimo, eu preciso saber exatamente o quanto implica nesse empréstimo que eu tô fazendo. Vocês entenderam? Ainda que essa dívida seja boa, ela pode ser uma catástrofe na sua vida, se você não colocar tudo em pratos limpos. Por que eu tô falando tudo isso? Porque você pode fazer uma boa dívida, mas se você não cuidar, de nada vai adiantar essa dívida ter começado com uma iniciativa muito boa, né? Por que eu quis falar do automóvel aqui? Por que as pessoas perdem o automóvel delas quando elas fazem o financiamento? Porque justamente os gastos que um automóvel traz para uma vida de uma pessoa, ela não é colocada ali no planejamento da vida dela como um novo gasto. Vamos pensar, a pessoa já tem lá os gastos dela do dia a dia. Aí ela compra um automóvel. O que ela pensa? Eu vou pagar R$700 de parcela, que seja. Não, você não vai pagar só R$700 de parcela. Agora, a partir do momento que você tem um automóvel, você vai pagar o combustível, você vai ter que ter um seguro, minimamente, a não ser que você mande Deus cuidar. Você vai ter que ter um seguro. Ou então não, você tem que pagar o IPVA do seu carro todos os anos, né? Muita gente não consegue pagar o IPVA do carro, porque às vezes adquire um carro que o IPVA é tão caro que a pessoa não consegue manter. Tem carro que consome mais combustível do que outro. Então, todas essas coisinhas que a gente fica assim querendo deixar para trás, porque é bem cansativo fazer, é o que de fato vai fazer a pessoa perceber o quanto ela tem condição de fazer aquele financiamento, o quanto ela tem condição de fazer aquela dívida. Porque um automóvel, por mais que a gente saiba que ele vai trazer tudo isso de gasto, de repente pode ser um automóvel para trabalho, né? Ou mesmo para o dia a dia de uma pessoa, um automóvel pode ser uma coisa importante, né? Não é só uma brincadeira, é uma coisa muito importante. Então, quando você for fazer um financiamento de alguma coisa nesse sentido, tenha em mente todos os gastos que vão envolver esse financiamento e não apenas o valor de uma parcela, né? Por exemplo, estacionamento. Quando você tem carro, você vai no shopping, você vai deixar o carro no estacionamento. Dependendo do lugar que você se não tiver um lugar para estacionar gratuito, você vai pagar o estacionamento. Tudo isso são valores que vão sair do teu orçamento. Então, é isso que eu tenho para falar, gente. Uma dívida, ainda que seja boa, ela precisa de conscientização. Respeite o dinheiro, tá bom? Para ele poder respeitar vocês. Que vocês tenham uma boa relação com o dinheiro. Vou falar um pouco mais sobre dívidas, porque muitas vezes é a dívida que faz a gente não conseguir ir para frente, né? E aí, então, obrigada por ter assistido esse vídeo. Curte se você gostou, compartilha, segue o canal e até a próxima.